Boa noite a todos. É um privilégio realmente estar com vocês aqui. Me sinto muito lisonjeado, depois em especial de uma apresentação como essa, de alguém que eu admiro bastante também. Foi bom receber o contato de alguns amigos dizendo que estavam vindo para cá. Fico muito feliz em vê-los aqui. Meu objetivo hoje é fazer uma reflexão para gerar alguns desconfortos e para gerar algumas mudanças também. Só para eu entender, tem alguém aqui que não é nascido no Brasil? Tem alguém que não é nascido no Brasil? Todos são brasileiros aqui. Tá. Acabei de receber uma família que veio da Alemanha, vim correndo de Resende para cá, em função de uma negociação de uma fazenda, e hoje foi um dia bastante atípico, bastante corrido. E o que eu achei curioso é que a moça é brasileira, ele é alemão, e os dois falam uma linguagem extraordinária, que é a linguagem do amor, e se dão muito bem, porque ela é chefe de cozinha, ele era dono do restaurante, faz 15 anos que eles estão juntos e a receita ficou perfeita. Então, muito bem, obrigado. E eu pergunto para vocês, alguém aqui, se pudesse voltar no tempo, ou se pudesse escolher, optaria em nascer em outro país? Tem alguém que tem um carinho muito grande por outro país, que optaria em nascer nele? Tem alguém que tem um carinho muito grande por algum outro estado? Eu já vi pessoas que têm um carinho muito grande por outra família, que gostariam de ser filho de outra família. Louco isso, né? Tem gente que tem um fascínio muito grande por outros países e gostariam de, até mesmo ter tido a oportunidade de nascer nele. Mas por que eu estou entrando com essa reflexão? Quantos aqui são empresários? Você não teve a opção de escolher o país que você nasceu. Mas não faz o mínimo sentido você ter uma empresa que não representa os seus valores, os seus princípios e os seus interesses. Não faz o mínimo sentido você ter na sua empresa pessoas que não estão alinhadas com seus valores, com seus princípios, com a sua visão, com os seus interesses. E é surreal isso. Como nos tornamos passivos. Como nos tornamos muitas vezes até mesmo subservientes de uma equipe que foi montada e o dono passa a servir essa equipe. O dono passa a se tornar um dependente desta equipe. A apresentação vai passar em algum lugar aqui? Aqui. Ótimo. Vocês já viram alguma empresa onde o dono não tem condições de tirar férias? Sim ou não? Parece familiar para alguém? Já viram alguma empresa onde o dono se torna totalmente dependente dos seus funcionários a ponto de ter que pisar em casca de ovos com medo de perder alguém? Onde ele se torna literalmente refém da equipe que ele criou, da empresa que ele criou? E por que isso? Porque infelizmente ele errou no básico. Mas antes de entrar no tema dos erros que a gente comete, eu espero que a partir de hoje a gente realmente não cometa mais, e eu diria que foi um dos maiores erros que eu cometi, só para vocês terem uma ideia. Final de 2009 para 2010, eu trabalhando de corretor de imóveis sozinho. Falar nisso, encontrei alguns amigos corretores de imóveis aqui também. Coisa boa encontrá-los aqui. Trabalhando de corretor de imóveis sozinho, muito dinheiro no banco, até mesmo dinheiro em gavetas em casa, porque era comum, por exemplo, um imóvel de 1 milhão, o cara passava por 500 mil, aquele restante não podia ser declarado, aquilo entrava em espécie e ficava guardado literalmente em casa. E aí, de uma hora para outra, eu monto uma estrutura, porque eu tinha muito mais cliente do que eu dava conta de atender, e com uma equipe, com vários profissionais trabalhando comigo, você espera que a partir daí você potencialize os seus resultados e ganhe muito mais, correto? Na teoria, sim. Até então, sim. Na prática, não. Por que na prática, não? Porque não necessariamente você tem um método para treinar essas pessoas. Não necessariamente você tem a competência adequada para trazer pessoas tão boas quanto você, ou melhores do que você, e que você possa treiná-las para ter uma empresa mais competitiva. E em pouco tempo, você acaba dispersando, passando para outras pessoas, fazer um atendimento que era para ser seu. E eu jamais vou me esquecer do extraordinário professor Arthur De Biasi. Alguém conheceu o Arthur De Biasi, aquele gigante da De Biasi Auditores? Tive a honra de ter o Arthur como um aluno do curso Magna, e no último dia de aula, ele disse assim: Jeremias, infelizmente partiu há pouco mais de 2 anos, né? Na verdade, não só para mim, para a equipe toda. Se eu tivesse feito algumas das reflexões que eu fiz nesse curso, eu não teria cometido os erros que eu cometi com 80 anos de idade. E ele disse: um dos erros que eu cometi foi não praticar uma das lições ensinadas aqui. Cliente de alto valor, você não delega para outra pessoa atender. Porque se outra pessoa atender e cria com ela um relacionamento, você não vai ter nem o cliente, e em pouco tempo nem esse prestador de serviço,
que através desses acessos vai construir relacionamento e vai se tornar seu concorrente. E ele disse isso porque naquele momento ele estava passando por isso. Então tem determinadas coisas que enquanto dono você não pode delegar. Tem determinados atendimentos, em especial aqueles com maior valor agregado, que você delega e o relacionamento passa a ser do profissional que trabalha com você e não mais seu, sinto muito. Dependendo da experiência que ele oferece para esse cliente, em pouco tempo você perde esse cliente e ainda tem um concorrente que saiu da sua empresa, que conhece as suas fragilidades como poucos. E aí, uma vez que você esteja apto para ser dono, porque o que eu mais cometi foi erros a partir do momento em que eu abri uma empresa com um monte de corretores e perdendo negócios. E detalhe, quando o escritório estava sendo preparado, um amigo, auditor fiscal, que tinha acabado de comprar um imóvel comigo, ele foi lá uns 2 dias antes da abertura e falou assim: Jeremias, você realmente precisa dessa estrutura? Eu falei: claro, eu tenho uma quantidade de clientes muito maior do que eu sou capaz de atender. Ele falou: não, você não está entendendo. O grande problema não é você ter uma estrutura grande onde você vai trazer várias pessoas para trabalhar com você. O grande problema é você treinar essas pessoas para oferecer para os clientes a experiência que você oferece. E se você não tiver capacidade de treinar essas pessoas para fazer algo que é teu, a tua capacidade de atender, de criar relacionamento, estabelecer confiança e fechar os negócios, como aconteceu comigo, porque ele é um cara extremamente cético e crítico, você vai perder muito mais negócio e em pouco tempo, ao invés de ter o dinheiro que você tem hoje para abrir o que você fez, você vai começar a se endividar. E adivinha o que aconteceu? Me endividei. Dito e feito. Caramba, como é que você está num momento de prosperidade, sozinho, com um pacote de dinheiro em casa, com dinheiro do banco, fazendo uma fábula de dinheiro, acabando de sair de um dos locais mais sofisticados da minha cidade, que é onde eu morava, um lugar por nome de Querosene. Com esse nome deve ser um lugar bem sofisticado, né? O cara com esses traços dinamarqueses, morando num bairro chamado Querosene, e naquele bairro lá, o negócio cheio de dinheiro, quando vai para um lugar legal, está quebrado. Por quê? Porque o grande problema da grande maioria dos empresários é na hora de ampliar, é na hora de crescer, porque comete os erros que eu cometi por não saber o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje. Por não entender o que eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, que teria me livrado de anos de prejuízo. E a gente acaba sendo permissivo e tolerante demais com deficiências e com falhas, principalmente na contratação, que nos custam uma vida. E aí, por que isso é tão importante? Porque nesse momento, por favor, nós temos a oportunidade de estar em um dos momentos mais desafiadores da nossa história, sim, mas ao mesmo tempo, pode passar por gentileza, nós estamos entrando num momento de crescimento em V. Eu acho que a grande maioria das pessoas já deve ter ouvido essa expressão de crescimento em V. O que é o crescimento em V? Você está aqui, uma queda monstruosa, e aí você está literalmente no fundo do poço. Só que ao invés de você ir em W, que vai e volta, vai, ou que fica oscilando, o V é um crescimento repentino. E esse crescimento não é à toa. O V é um crescimento abrupto. O V é um crescimento que para este ano, quando se imaginava 3%, falava-se já em 4%, agora já fala-se em 5%. E eu não sei quem assistiu essa live do Abílio Diniz com o Paulo Guedes, eu recomendo que vocês procurem no YouTube. Eu acabei de compartilhar, na verdade compartilhei ontem no grupo dos Magnas, e um amigo estava vindo para cá, o Alexandre, que é uma pessoa que trabalha com exportação, ele falou assim: Jeremias, muito obrigado por essa entrevista. É uma pena que a gente não tenha acesso às informações das transformações que já estão acontecendo no Brasil. E nós vamos passar por um crescimento como há muitos anos não víamos. E este ano, o próprio Abílio Diniz falou: olha, Paulo, eu já acredito que esse ano a gente deve bater os 6% de crescimento. E a perspectiva para o próximo ano é esse mesmo crescimento. Vocês têm ideia de quantos bilhões de reais a mais na economia? Quem aqui tem algum modelo de negócio que cresceu bastante em 2020 e 2021? Alguém tem? Ali, mais aqui, também, aqui, ótimo. Por exemplo, sou do mercado imobiliário, especificamente do mercado imobiliário de alto padrão. Vocês acham que cresceu bem, razoavelmente ou extraordinariamente? Supimpamente, extraordinariamente. É impressionante o que aconteceu no mercado imobiliário, em especial de alto padrão. É impressionante. Na primeira quinzena do mês de abril, na verdade, segunda quinzena de abril, segunda de março, 1º de abril, havia uma insegurança muito grande do que ia acontecer. Mas já a partir da segunda quinzena de abril, já era nítido o crescimento. Uma imprevisibilidade muito grande de por quanto tempo se estenderia a pandemia, taxa Selic recorde, que naquela época estava em 2%, crédito farto no mercado, as pessoas não querendo mais ficar em seus apartamentos, em seus imóveis, e começaram a procurar imóveis de alto padrão, ou imóveis maiores.
E aí, necessariamente, o mercado imobiliário de alto padrão teve um crescimento tremendo. Mas eu pergunto, uma empresa que não estava preparada teve o mesmo resultado de outras? Ué, mas se esse mercado cresceu tanto, não deveriam todas as imobiliárias que atuam neste mercado ter o crescimento que algumas conseguiram ter? Na teoria, sim. Na prática, não. Por que na prática não? Passa a tela, por gentileza. Porque o grande erro, gente, é você montar uma equipe de pessoas talentosas, pessoas competitivas. O grande erro é você ter uma equipe de gente competente, é você conseguir isso. Não é tão fácil assim. E muitas vezes você até consegue ter um bom departamento de marketing que é bom e é competente, mas não necessariamente o teu departamento comercial tem a mesma capacidade. E eu gosto muito de uma máxima que diz: jamais, atenção, jamais uma pessoa talentosa será tão competitiva e conquistará tantos resultados quanto uma equipe de pessoas competitivas e talentosas. E agora, jamais uma equipe de pessoas competitivas e talentosas será mais eficiente do que uma empresa constituída de pessoas competitivas e talentosas. Por quê? Porque se você consegue ter na sua empresa os melhores profissionais de marketing, os caras totalmente atualizados de tudo que está acontecendo, sabem acompanhar as mudanças nos algoritmos das principais mídias sociais, sabem fazer uma gestão de tráfego absurdo. E se tem uma coisa hoje que não adianta mais você colocar na internet, é simplesmente colocar alguma coisa no Instagram, em qualquer lugar, e achar que isso dá resultado. Balela. Isso não dá resultado. Somente ter Instagram, somente ter Face, somente ter o que quer que seja, isso não quer nada. Hoje a palavra de ordem é gestão de tráfego. Eu coloquei uma ilha de 6 milhões de reais anunciado, e eu pedi para um monstro, um gigante que trabalha comigo, e é meu sócio no Magna, que é o Fabrício, que está ali. E o Fabrício fez com que, em menos de 48 horas, 3 multimilionários entrassem em contato comigo. E um deles não ficou com a ilha, porque o barco dele era de 55 pés. E o pier que tinha na ilha era para 35 pés. Aí você fala, tá, mas o que quer dizer isso? Quer dizer que se eu colocasse aquela ilha, aquela casa, na verdade, na ilha, ali na Praia da Fome, na Ilha Bela, quem conhece, e simplesmente postasse, qual era a chance de chegar naquela pessoa, em um daqueles 3 multimilionários? Nenhuma, porque simplesmente estaria largado aí, a Deus dará. O que ele faz? Ele faz uma leitura do perfil de quem tem barco para uma casa daquela, de quem se interessaria por uma casa daquela, de quem se interessaria por um imóvel que você não chega de carro, os lugares que essa pessoa frequenta, os rastros que ela deixa na internet, quais os restaurantes que ele frequenta. E aí ele cria uma série de estratégias, e mesmo na época da pandemia, mesmo na época da quarentena, mesmo quando as pessoas não estão frequentando tão assiduamente os restaurantes, ele faz com que aquele milionário que tem barco, que tem dinheiro, que estava procurando uma casa, uma ilha, na hora que ele chega naquele restaurante, adivinha o que aparece para ele? Aquela propaganda daquela ilha. Como que é possível fazer isso? Com gestão de tráfego. Puxa, mas eu estou gastando um dinheirão com a internet e não tenho essa mesma assertividade. Grava isso. Não é o quanto você trabalha, é o quanto você produz. Grava isso. Não é a quantidade de gente que tem na sua empresa, é a competência individual dessas pessoas. E a competência individual dela, somada com outras pessoas extremamente competentes em outras áreas da empresa, aí sim, você tem uma empresa competente. Porque mesmo que você traga os melhores leads para a sua empresa, se o teu departamento comercial é um fiasco, se tem gente ansiosa demais, se tem gente que porque fechou um negócio está arrogante, já não oferece uma boa experiência para o cliente, se tem gente insegura e não tem capacidade de interagir com o cliente, de descobrir o que é realmente relevante para ele, a ponto de conduzi-lo ao longo do atendimento, você vai perder essa venda. E mesmo que essa venda aconteça, se você não tem um bom departamento jurídico, se você não tem um bom departamento de contrato, e se você se perde muito em certidões, se você se perde muito para protocolar tudo que precisa ser feito, com todas as certidões de ações cíveis, fiscais, trabalhistas, etc., para que esse contrato seja assinado, muitas vezes você perde tempo, gera estresse, cria ansiedade e as pessoas partem para um distrato. Então eu não posso ter apenas um departamento eficiente e competente. Eu tenho que ter toda uma empresa em cada departamento de pessoas eficientes e competentes. E onde as pessoas falham? Elas falham aqui. Próxima tela, por gentileza. Elas falham aqui. Por quê? Porque um erro muito pequeno no início, ele torna-se muito grande depois. É um erro aparentemente insignificante no início. Só para eu entender. Quem aqui contratou alguém nos últimos 6 meses?
Ótimo. A partir do momento que você contrata alguém, por que você contrata uma pessoa para trabalhar na sua empresa, gente? Você contrata alguém porque você acredita que esta pessoa vai tornar a sua empresa mais competitiva, sim ou não? Você contrata alguém porque você acredita que com essa pessoa a sua empresa se torna mais forte, mais apta em relação aos concorrentes? Você contrata alguém porque acredita que essa pessoa vai agregar valor para a sua empresa, fazendo com que a experiência dos clientes seja cada vez melhor e, consequentemente, ela traga muito mais resultado financeiro do que aquilo que você paga para ela? Você contrata alguém porque essa pessoa realmente está apta para aperfeiçoar a qualidade, a experiência dos clientes na sua empresa? E por que eu digo isso? Porque a grande maioria das pessoas tem colocado gente dentro da empresa quase como se fosse uma instituição pública, sem se preocupar com a competência individual desta pessoa e do que ela agrega. Quais são as perguntas que você acha que a gente deve fazer no momento de contratação? Só para entender. Imagina que eu contrate alguém e já estou chamando essa pessoa para a empresa e eu pergunto para ela: escuta, você tem feito alguns cursos? E ela fala: olha, eu fiz um, mas já tem uns 3 anos e tal. E você fala: ok, quem pagou esse curso para você? E a pessoa fala: não, era para o meu pai pagar, mas meu pai acabou não pagando, ele só pagou uma parte, então eu parei no meio o curso. Legal. Vocês acham que essa é uma boa pessoa para ter dentro da empresa? De 0 a 10, que nota? Esse cara, primeiro que ele acha que ele é o quê? Um filhinho de papai, um coitado, uma vítima, e ele sempre vai atribuir para um terceiro a incapacidade dele de gerar resultado. Ele é capaz de atribuir para o pai dele a incapacidade dele de investir nele mesmo e fazer um curso. E às vezes nós já estamos falando de pessoas de 23, 25, 26 anos de idade, que não têm a consciência que precisa investir em si para ser mais competitivo no mercado. E aí, o mercado acaba sendo uma grande batalha. Só para ter uma ideia, vamos pensar um pouquinho sobre o mercado imobiliário. As pessoas costumam deixar o imóvel em apenas uma imobiliária, sim ou não? Não. Essas imobiliárias anunciam em portais diferentes ou nos mesmos portais? Nos mesmos portais. O proprietário pode colocar o imóvel à venda nesses portais? Quer dizer que o proprietário pode anunciar, ele pode colocar em várias imobiliárias, ele cria vários concorrentes para você e você continua atuando nesse mercado. Você está de brincadeira, né? Aí eu pergunto: é um mercado altamente competitivo, sim ou não? Brutalmente competitivo. E você vai trazer um fraco? E você vai trazer uma vítima? E você vai trazer alguém que não assume a responsabilidade de investir nele mesmo? E você vai trazer alguém que facilmente transfere para outra a responsabilidade de não entregar mais? Você acha que durante um atendimento de um negócio não feito, ele vai assumir a responsabilidade que a incompetência foi dele e por isso ele onerou a empresa? Ou ele vai até mesmo atribuir a responsabilidade ao próprio cliente, como se o cliente fosse o responsável por ter perdido essa venda? Ele se torna tão profissional em dar desculpas que ele se convence da desculpa que ele dá, mas ele não percebe que ele não investiu nele. Você sabe qual é o maior desafio de você ter gente que não investe em si? É que ele acredita que você vai investir nele. E atenção ao que eu vou dizer para vocês agora, gente. Quem aqui já deu treinamento para a equipe, para a empresa? Quantas pessoas tinha na empresa quando você deu treinamento? 5, 10, 15? Tinha 55 pessoas, atenção gente, por favor, tinha 55 pessoas no salão, mais ou menos como aqui, e o treinamento foi dado para todos, certo? A assimilação do conhecimento, a entrega do conteúdo saiu de uma pessoa, mas eu pergunto, todos receberam a informação da mesma maneira? Não. Todo mundo conhece uma expressão idiosincrasia, né? A maneira como você recebe uma informação baseada na tua formação, no teu conhecimento cabedal, vocabulário, crença, tudo aquilo que faz com que essa informação chegue de uma maneira. O que eu estou falando aqui, para algumas pessoas pode ser isso, e para outras pessoas pode ser, não tem nada a ver. Principalmente se você for empregado, for CLT, provavelmente o que eu estou falando aqui você vai dizer, não tem nada a ver. Mas se você for dono e já começa um mês com dívida e tem que fazer acontecer e tem alta competitividade, você está falando exatamente isso. Porque por isso, e por não ter aprendido isso, me custou muito caro e perdi bastante dinheiro. E agora, veja só, 55 pessoas participaram do treinamento. Perceba que a entrega do conteúdo foi coletiva. Mas aí eu pergunto para vocês, e o aprendizado é coletivo ou individual? Individual. E a entrega desse conhecimento no dia a dia da empresa, após o treinamento, é coletivo ou individual? É individual. É individual.
Entendam isso, gente. Você pode dar o melhor treinamento do mundo, mas se essa pessoa não tem princípios e valores claros, se ela não tem um alto nível de competitividade, se ela não está engajada na empresa, se ela não tem uma cultura de dono, se ela não tem uma cultura de botar para fazer e fazer acontecer, esse conhecimento para ela não vai valer nada. Alguém aqui já fez curso de coach? Algumas pessoas? Eu fiz curso de coach em 2011. E eu vi ali, nós estávamos no grupo, na época acho que tinha umas 100 pessoas. Era uma febre de fazer curso de coach. Curioso que algumas pessoas, um mês depois, se perguntasse o que foi falado ali, ele não lembrava de nada. E algumas pessoas, 2 anos depois, estavam compartilhando no grupo sítios que tinham comprado com grandes salões para dar treinamento, porque ele levou aquilo tão a sério que ele mudou completamente a realidade dele. Foi exatamente uma semana em São Paulo, foram as mesmas aulas para todos, e enquanto alguns assimilaram aquilo superficialmente, outros, e não era o que tinha mais se destacado no curso, tá, gente? Mas é aquele que mais tinha absorvido a informação e tinha colocado em prática. O que mais vai fazer diferença na minha empresa, na sua empresa, é a nossa capacidade de selecionar quem vem trabalhar na nossa empresa. Porque a partir do momento em que essa pessoa chegar, ele traz todos os armamentos com ele. Os armamentos que ele aprendeu ao longo da vida dele, que ele adquiriu ao longo da vida dele. E principalmente a capacidade que ele tem de continuar aprendendo para ele se tornar mais competitivo. Na maior de todas as batalhas, que é aquela que vai garantir a permanência e sobrevivência da sua empresa no mercado? Ou é aquela batalha que vai fazer você aproveitar esse momento de crescimento em V da nossa economia? Volto a repetir, por favor, se possível, assista a entrevista. E com perspectiva de crescimento de 6% do nosso PIB este ano. E no mínimo o mesmo crescimento no próximo ano. Isso é muita coisa. Isso vai ser muito dinheiro e muita riqueza circulando. A pergunta é, quanto desse valor vai ficar na sua empresa? Quanto dessa riqueza a sua equipe tem talento e competência suficiente para trazer para a sua empresa? Então, quando começa errado, justamente na contratação, sinto muito. Isso vai arruinar a sua empresa. E o problema é que depois ninguém vai dizer, olha, fulano de tal da empresa tal, vai dizer a empresa tal. E você paga por isso porque contratou mal. Porque não teve critério na hora da contratação. E por não ter critério, trouxe qualquer pessoa. E aí, fica a pergunta, se você está indo para uma guerra, se você está indo para um enfrentamento de vida ou morte, por quê? Mas não é bem assim, será que não? Com mais dinheiro você consegue ter um plano de saúde melhor? Com mais dinheiro você consegue se alimentar melhor? Com mais dinheiro você consegue se dar até uma oferta melhor? Aquele Pix eu vi ele balançar hoje pesado, umas 3, 4 vezes, que teve umas doações razoáveis aí, né? Mas por quê? Você falou que já foi um deles, né? Por quê? Porque você fez o seu papel bem feito antes de chegar aqui. E você só consegue fazer o seu papel bem feito antes de chegar aqui se você foi muito criterioso na hora de contratar quem vai entrar no seu barco. E às vezes a gente é tão infeliz nisso que não somente não escolhe quem não está comprometido com sangue nos olhos para remar, como ainda tem no barco quem rema contra. Que é o pior. Tempo atrás eu encontrei um amigo da mesma área e perguntei de um determinado profissional que trabalhava na empresa dele. E ele falou assim, eu demiti. Eu falei, por quê? Parecia um grande profissional. Ele falou, e era um grande profissional. Gente, isso tem não mais do que 8 meses, tá? E era um grande profissional. Eu falei, mas por que você o demitiu? Ele disse, porque eu estava em uma reunião com ele e uma pessoa perguntou, como está sendo a experiência de trabalhar no mercado imobiliário? E ela disse assim, olha, eu já tinha trabalhado no meio político e eu achava que os políticos eram as piores pessoas do mundo. Mas quando eu fui trabalhar no mercado imobiliário, eu percebi que os corretores, que as pessoas dessa área são as piores pessoas do mundo. E esse meu amigo, dono da empresa, falou assim, essa pessoa insana, não vive a realidade de um profissional do mercado imobiliário, não sabe o que é não ter absolutamente nenhuma garantia de resultado, não sabe o que é trabalhar meses em função de um negócio e às vezes na hora de assinar o contrato acontece algum contratempo e todo aquele trabalho foi perdido e não ficou absolutamente nada. E se ele não é digno o suficiente para respeitar os profissionais que ele atua justamente para servi-los, porque essa era a pessoa, esse amigo era a pessoa responsável pelo departamento de marketing, eu pergunto,
Se você não respeita alguém, vai servi-lo da melhor forma? Se você não respeita um profissional, vai se dedicar fora do seu horário para entregar a melhor campanha possível para eles, para aperfeiçoar a experiência, para fazer curso de gestão de tráfego, para fazer cursos a fim de trazer leads mais qualificados? Não vai mesmo. E esse amigo, para mim, não vou dizer surpresa, não, porque eu já esperava isso dele. Simplesmente falou, eu não vou manter dentro da minha empresa quem não respeita as pessoas que trazem os resultados para a minha empresa. A pergunta é, será que a gente está mantendo dentro da nossa empresa, do nosso barco, quem rema contra? Porque uma pessoa dessa rema contra. Ué, mas você não falou que ela era uma boa profissional? Rema contra quem tem a possibilidade de fazer mais e faz menos. Rema contra quem já deveria ter concluído determinados cursos para melhorar os leads, para melhorar toda a experiência dentro da empresa e continua protelando e antes de terminar vai para outra e não conclui nada e não agrega nada para a empresa. Rema contra quem poderia fazer muito mais e não se entrega o suficiente. É melhor não tê-lo no barco, porque vai ser uma energia que você deixa de desperdiçar com gente ruim. Só que aí eu volto àquela pergunta. Hoje, felizmente, todo mundo queria ter nascido no Brasil, na família que nasceu, e você não escolheu, mas foi o que você queria. Está ótimo. Mas faz algum sentido, volta a repetir, você ter dentro da sua empresa quem não agrega, e você às vezes não tem método para validar a entrega dessa pessoa? Você às vezes, na hora, por exemplo, que você faz uma palestra, um treinamento para 55 pessoas, como que eu valido que essas pessoas assimilaram? É na entrega. Como que eu valido que elas estão entregando? O que eu espero dela? Quais são os indicadores que eu tenho para saber se essas pessoas estão entregando aquilo que eu espero delas? Porque senão, foi uma manhã ou uma tarde perdida no treinamento e não aconteceu nada. O cara só quer dizer que ele fez aquele curso, muitas vezes por obrigação. E ele não percebe que a empresa só se torna mais competitiva se ele entregar aquilo que espera-se dele. E aí, eu trouxe alguns textos aqui para a gente refletir, e esse material vai ser entregue para vocês, tá? Não precisa se preocupar em tirar foto, então um pouco anotar, porque tem bastante texto aqui para as reflexões que serão feitas. Pode passar, por gentileza? Vamos lá. Prefira valores e não habilidades. Por que valores e não habilidade? Porque habilidade a pessoa aprende. E valores? Não. Hoje as empresas, antes de contratar, vasculham as mídias sociais para ver um pouquinho quem é essa pessoa. Porque você pode dar o melhor curso de motivação do mundo. Isso não vai transformar um cara preguiçoso, relapso, displicente, que nunca estuda, e alguém dedicado, disciplinado, que de maneira metódica vai passar a estudar e se aperfeiçoar a partir daquele curso. Esquece. Ele só vai ficar motivado um pouquinho, talvez abraçar ou machucar alguém dando um murrinho, mas depois ele volta para o mesmo estado que ele estava, porque ninguém está cobrando dele. Então, motivação não resolve se os valores e os princípios são fracos. Motivação não resolve se a mente já está deturpada e acreditando que alguém em algum momento vai cuidar dele. Motivação não resolve se a pessoa tem a crença de que o que ela faz é suficiente e não precisa fazer mais do que isso. Motivação não resolve uma mentalidade medíocre. O que eu preciso ter então? Valores. Gente, deixa eu dar uma ideia para vocês do que são valores. Eu fui atender uma pessoa recentemente, alguém me ligou, olha, essa casa está disponível, estou com um casal de amigos aqui, em Santo Antônio do Pinhal. Estou com um casal de amigos aqui e eles queriam ver essa casa. Você pode vir nos receber? Posso. Fui atendê-los. Só que nós estamos indo no restaurante, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Fiquei 1h40 esperando eles. Aí eles chegaram, isso tem um mês. Eles chegaram, falou, desculpa, é que o restaurante estava tão agradável. Eu falei, não se preocupem, vocês tinham mais que aproveitar aquele momento mesmo, um prazer recebê-los. Fui lá, mostrei a casa e tal. Ficaram com o imóvel. Legal. Imóvel de 4.120.000, 240 de comissão, excelente, né? Tá bom. Valeu a pena esperar 1h30? Eu vejo segurança do meu condomínio, ficam 12 horas em pé lá e tal, né? Tá bom. E aí essa pessoa queria fazer um heliponto, e o helicóptero dele, 20 milhões de reais. E aí ele precisava alugar uma casa rapidinho, porque essa casa que ele precisava alugar, enquanto ele fazia uma reforma, porque a suíte lá não era suficiente, ele quis derrubar uma suíte e fazer uma coisa maior, um closet legal para a esposa dele. Tá bom. E aí ele precisou alugar um imóvel, 20 mil o aluguel do imóvel, para ele ficar lá um período para essa reforma. E aí a pessoa fala, mas eu preciso saber se ele tem condições, né? O proprietário, sabe aquela pessoa assim? Preciso saber se ele tem condições.
Falou, olha, eu posso apresentar para você o meu imposto de renda, você não apresenta para ele, tudo bem? Tudo bem. Essa pessoa tem grande confiança em você, se você falar, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Gente, se eu perguntar para vocês quanto que essa pessoa tinha declarado no imposto de renda, ninguém aqui vai acertar. Mas eu quero dar uma ideia para vocês, o seguinte, todo mundo aqui tem no imposto de renda exatamente o valor que você tem, certo? Em patrimônio, imóvel atualizado, está tudo correto, certo? Ou às vezes o imóvel está um pouco desatualizado, tem alguma coisa desatualizada. Essa pessoa tinha no imposto de renda dela 4,4 bilhões de reais declarado. É um bom resultado? E aí essa pessoa foi e abriu algumas possibilidades de negócios. E essa pessoa veio de fora. E ela precisava estar aqui, porque ela vai rapidamente de helicóptero para Belo Horizonte, vai rapidamente de helicóptero para São Paulo, de Curitiba, porque é um helicóptero razoável, faz uma viagem tranquila, e para o exterior ele vai no jatinho de valor bem mais significativo. Aí hoje essa pessoa me liga, aí detalhe, dia 12, dia dos namorados, eu tive o prazer de tomar um vinho com ele, com a esposa dele lá, que ele gosta daqueles vinhos bem especiais. Hoje ele me liga e falou, Jeremias, que casa foi essa que você postou? Eu quero trazer os meus pais para vir morar aqui. Amei essa casa, o que é isso? Chuta o valor da casa? 5.900. Aí eu pergunto para vocês, se no dia que ele atrasou 1h40 eu recebesse ele de mau humor, tudo bem que a máscara disfarça, as coisas teriam fluído do mesmo jeito? Não. Poucas coisas atrapalham mais algumas pessoas a alcançar o sucesso do que um pseudo-ego inflado que não vale nada. É um ego estúpido que às vezes quer ser mais do que realmente é, e nessa de ego inflado, não querendo engolir sapo, acaba perdendo grandes oportunidades. Se tem uma habilidade que você deve fazer, é engolir sapo. Se tem uma habilidade que você deve desenvolver, é não dar tanto mais relevância ao seu ego do que necessariamente tem necessidade de impor. Por quê? Porque é desnecessário. Porque é desnecessário. Então, como dizem alguns, sem ser ofensivo, baixa a bola, aumenta a capacidade de servir, expande a tolerância, aumenta a capacidade de contratar gente melhor e mais capaz do que você, mesmo que amanhã, eventualmente, essa pessoa seja um concorrente seu. Pelo menos durante o tempo que ela trabalhou com você, você ganhou mais dinheiro e ela não denegriu sua marca. Que até isso é ruim quando você contrata gente fraca. Além de perder dinheiro, ele desprestigia a sua marca e fecha muitas portas. Tá? E aí, exatamente por isso, pode passar por gentileza, é fato que treinar uma nova habilidade em um colaborador pode levar semanas, porém valores podem nunca mudar. Além do que, em seu papel de líder, você consegue direcionar o material correto para que seu colaborador treine e adquire novas habilidades. Já desenvolver valores e atitude é uma tarefa bem mais complicada. Invista em valores, não em habilidades. Porque habilidade você pode treinar, desde que essa pessoa tenha os valores corretos. Se ela não tiver os valores corretos, você pode dar quantos murros na ponta de faca você quiser. Ela não vai aprender. Ou se ela aprender, ela não vai entregar. E aí eu pergunto para vocês, o quanto é importante essa pessoa ter habilidades comportamentais, gente? O que eu quero dizer com habilidades comportamentais? Todas as pessoas reagem diante de um problema da mesma forma, sim ou não? Não mesmo. Eu sou fã de uma frase que eu repito com muita frequência, de Sêneca, que ele diz: as adversidades fortalecem a alma da mesma forma que a atividade física fortalece o corpo. Quanto maior o número de adversidades que uma pessoa enfrentou, muito maior a capacidade que ela tem de enfrentar adversidades. Quanto mais eu protejo o meu filho para ele não enfrentar adversidades, mais eu o torno um fraco, incapaz de enfrentar as adversidades enquanto adulto. E aí, qual é o grande problema? O grande problema é que quando essa pessoa chega na idade adulta, se eu a super proteger, ela pode ter a melhor formação do mundo, mas a entrega dela no momento de adversidade vai ser muito fraca, vai ser muito baixa. Passei por várias situações assim. Fabrício, quanto custa para fazer um teste de análise comportamental na Solids? R$60. Esses dias eu contratei alguém, ela ficou um mês dentro da minha empresa, definitivamente ela não tinha a mínima condição de ficar lá. Eu a dispensei. Você lembra quanto que eu gastei? Eu poderia ter feito os R$60 tão mais em conta, não? Ao invés de gastar pouco mais de R$4.000. Essa pessoa trabalhou um dia na empresa, nem um dia, estava em processo de treinamento, mas não tinha nenhuma capacidade de entrega. Você cometeu esse erro? Cometi.
E aí, quando saiu o teste que eu poderia ter feito lá no início, falou assim, esquece, cara, ela não é para isso. Se você precisasse de alguém técnico, meticuloso, com uma grande capacidade de análise e ficar separado de todo mundo, era o profissional correto. Mas você precisa para uma área comercial, ainda de liderança, com esse perfil, por mais que ela se esforce, ela não vai entregar. E de fato não entregou. Então, se custa R$60 para fazer análise de perfil comportamental, quanto vale isso? Uma fábula. Em outro momento, eu contratei uma profissional para uma posição de liderança também dentro da empresa. Dá uma ideia para vocês. O microfone está tranquilo. No primeiro fim de semana, que essa pessoa ia ficar sozinha, porque eu tinha um atendimento, eu pedi para ela acompanhar a assinatura de um contrato. E era só acompanhar a assinatura de um contrato, já estava tudo definido, comprador e vendedor iam se reunir ali. E ela foi. Quando foi na segunda-feira, eu cheguei para ela, eu a chamei e falei, que tal, como foi a experiência de acompanhar a primeira assinatura de contrato? E eu sentado aqui, eu pedi para ela sentar, ela não sentou aí, ela só fez assim. Ah, Jeremias, foi um verdadeiro estupro. Fez assim. Eu falei, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E tem câmeras na minha sala. Eu falei, meu Deus. Eu falei, calma, por favor, respira, calma, senta. Não, Jeremias, você não acredita. Foi um estupro. Ela fez assim, foi absurdo. Eu falei, sério, sério, me conta o que aconteceu. Ela disse, você acredita que eles quiseram mudar o preço na hora? Eu falei, o que mais? Não, foi isso, eles quiseram mudar o preço na hora. Eu falei, deixa eu entender, quando você fala estupro, você quer dizer algo realmente agressivo, absurdo? Sim, foi essa sensação que eu tive. Gente, essa estratégia chama-se fisgadinha final. Qualquer negociador, 1 minuto antes de assinar um contrato, principalmente de valores muito significativos, qualquer desconto que ele consiga é um valor muito significativo. E a fisgadinha final é uma estratégia, já que a outra pessoa está completamente envolvida emocionalmente, já considera o negócio fechado, ela não quer perder esse negócio. E aí é aquela pessoa que vai comprar o carro, já está tudo certo, e na hora de fazer o cara vai desiste, fala, não, mas o que é isso? O vendedor vai dar mais um tanque de gasolina para ele. É uma fisgadinha final. Então, numa negociação, isso é muito comum, que eu preciso ter uma estratégia para conduzir isso. Quantas existem? Inúmeras. Mas isso é para um curso de negociação. Então, a gente faz uma reunião de negociação aqui. Inúmeras. Mas essa pessoa não estava apta, e principalmente emocionalmente. Para associar um estresse desse a um estupro, não faz o mínimo sentido. Alguns dias depois, eu recebo os corretores falando assim, olha, fulana de tal, está difícil lidar com ela. Falei, por quê? Porque quando a gente tem alguma desavença para saber de quem é a captação, de quem é isso e quem é outro, que a gente a chama para conversar, ela fala, só um minutinho que isso é problema de vocês, eu vou tomar café. Mas espera lá, se ela é a gerente dos corretores, o problema de corretora é problema dela, caramba. Ela não tem que deixar os corretores resolver aquilo que é problema. Percebe o quanto a gente erra quando a gente não gasta R$60 para fazer uma análise de perfil comportamental? E se foi uma pessoa que não enfrentou adversidades ao longo da vida, essa pessoa, qualquer probleminha, que para alguns é nada, para outra tem uma carga emocional, um estresse a ponto de fazer esse tipo de associação. Então eu erro lá no início também, quando eu não percebo a capacidade que essa pessoa tem de enfrentar adversidades. Eu erro quando eu não contrato pessoas que me desafiem a evoluir e a entregar muito mais resultado. Hoje eu falei para vocês que eu fui atender uma senhora, uma família que veio da Alemanha. E eu só consegui atender essa família que veio da Alemanha porque eu gravei um vídeo sobre essa fazenda que hoje está em quantas visualizações? 600 mil visualizações de uma fazenda. Eu começo brincando, uma fazenda a preço de banana. E é realmente, ela vale 11, 12 e está pela metade do preço. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu levava um profissional para ir gravar os imóveis. E ele falou, Jeremias, eu tenho a sensação que você não tem tanta timidez para falar em público. Eu tenho a sensação que você pode apresentar o imóvel. E eu estava envolvido em outras coisas, não estava querendo apresentar imóvel. Eu falei, claro, pô, você é o dono da empresa, apresenta, pega aqui o microfone. Aí colocamos o microfone e eu fui apresentar o primeiro imóvel. E foi fantástico. E fomos apresentar a fazenda, chegando a 600 mil visualizações. E está aqui ele, é o Marcílio. Você acerta quando você traz, atenção gente, por favor, grave isso. Você acerta quando você traz para o seu time gente que não se incomoda em te dar glória e visibilidade. Você acerta quando você traz para o seu time gente que percebe que você tem a capacidade de entregar muito mais e te estimula para evoluir e crescer.
Você acerta quando você traz para o seu time gente que vai entregar o melhor do talento dele e te provocar para entregar mais, porque ele sabe que você pode entregar. Tá? E você erra feio quando traz pessoas que se incomodam com a projeção que você conquista, com o resultado que você tem, com o sucesso que você obtém. Porque ele não pagou o preço que pagou e não suporta te dar mérito. O bom é você ter gente melhor, maior e mais talentosa do que você, que te desafia a evoluir. Por isso, Marcílio, ó, gratidão. E aí, usando essa beleza dinamarquesa nos vídeos lá. Né? Isso só foi possível porque alguém falou assim, isso não é suficiente, vamos fazer melhor. E agora, pode passar por gentileza. Olha isso aqui, gente. Ao contratar, tem um código de cultura. Ter um código de cultura em sua empresa é essencial para que você ganhe interesse de pessoas com os mesmos valores que os seus. Sem isso, você está sujeito a ter funcionários desalinhados com a sua missão e objetivos. O que vai custar muito caro com o passar do tempo. O que vai custar muito caro com o passar do tempo. Pior do que ter uma pessoa inapta para aquela função, incapaz de suportar o estresse daquela função por um mês, mesmo te custando R$4.000 sem ter produzido nada, é mantê-la por 1 ano, por 2 anos, por vários anos. Até porque nós temos uma legislação que vai, a cada mês que ela estiver com você, te custar e te onerar muito mais. E às vezes, é melhor você ter indicadores para ver o quanto essa pessoa não entrega e disponibilizá-la para o mercado. Porque se você tem uma obrigação, número 1, como dono, é manter a sua empresa, de preferência, competitiva no mercado. A partir do momento que você se torna extremamente tolerante, meu amigo, lamento, mas você vai começar a ficar com tantas dívidas que você não faz ideia. E daqui a pouco você vai ser chamado em alguns órgãos que você nem conhecia para fazer acordo, se der tempo. Porque esse cara sai da sua empresa, mas a dívida é sua. E às vezes você tem que negociar em 10, 15, 20 anos com parcelas bem significativas, porque você foi um dono ausente. E principalmente excessivamente tolerante em ter levado para o campo da batalha que não te ajuda a ser mais competitivo. Isso vai te custar caro. Principalmente quando você tem gente medíocre por se tornar um líder ausente e essas pessoas vão estragando a marca que você às vezes gastou uma vida para construir. Mais uma, por gentileza. Saiba quem você não deve contratar. Mais importante do que decidir quem você irá contratar é ter certeza de quem você não irá. Afinal, colocando na balança, do que adianta você contratar um colaborador super habilidoso, mas super arrogante, que irá acabar com os relacionamentos da sua equipe? Como reforçamos o primeiro tópico, você pode desenvolver habilidades e não valores. Quando você trabalha com vendas, é muito comum que um ou outro profissional se destaque. O grande problema é quando esse profissional que se destaca acha que todos os outros têm que servi-lo. O grande problema é quando esse que se destaca começa a querer exceções para ele, que arruinam toda a credibilidade da sua empresa diante da sua equipe. O grande problema é quando você abre exceções para essa pessoa que fragilizam todo o moral da sua equipe. Porque se tem uma coisa que destrói uma empresa, são as exceções. Eu tenho um amigo que ele tem no escritório dele, na parte de trás, escrito: não abre exceções. A exceção é a ferrugem que corrói o mais poderoso dos metais. E não é que você não vá trabalhar com meritocracia. É claro que quem entrega mais tem que ter mais. É claro que quem entrega mais, quem trabalha mais, tem que ter um reconhecimento melhor, sim. É óbvio. Se você tem uma única pessoa que representa 15, 20, 30% do faturamento da sua empresa, você não pode dedicar a ele a mesma atenção de alguém que só entrega 2%, 3%. Todo mundo conhece a lei de Pareto aqui, né? 80% dos seus resultados vem de 20% do seu esforço. Qualquer empresa com 10 profissionais, por exemplo, de vendas, com absoluta certeza, 2 deles têm a capacidade de entregar 80% dos resultados dos outros. Mas o grande problema é que os que só entregam 20% às vezes querem consumir 80% do seu tempo. Os que só entregam 20% querem consumir 80% da sua energia. E esses são especialistas em roubar a sua paz. E à medida que o tempo vai passando, mais a gente percebe como é importante essa palavrinha chamada paz. E o pior, não é você ter a paz roubada pelo cara que representa 80% do seu faturamento, porque ele te leva a negócios cada vez mais desafiadores. O pior
é você gastar 80% do seu tempo em um cara que, quando muito, ele entrega uma vez ou outra, mas por aquela mediocridade de entrega dele, ele acha que deve consumir todo o seu tempo. E como dono, é muito interessante você ter clareza da lei de Pareto. Dedica 80% do seu tempo para quem entrega 80% do resultado. É óbvio. Então, não é abrir mão da meritocracia, mas é tomar cuidado para não fragilizar o moral da equipe e os valores da equipe por abrir concessões demais que possam ameaçar toda a operação. Mais uma, por favor. As organizações somente podem aprender através de indivíduos que aprendem. E por isso o crescimento pessoal e o aprendizado contínuo constituem a primeira disciplina das organizações inteligentes. Foi o que nós discutimos no início. As pessoas aprendem coletivamente, mas a entrega é individual. Eu tenho uma amiga, uma das empresárias muito bem-sucedidas do Vale do Paraíba. Dia 1º de maio de 2017, ela pediu para eu fazer uma palestra, Dia do Trabalho, para os funcionários dela. Ela tem uma das maiores empresas importadoras de grãos do Brasil e distribui para vários estados, e era minha aluna no curso Magna. E ela falou: Jeremias, eu queria que você compartilhasse um pouco a sua história, eu queria que você despertasse o desejo deles, a ambição deles de vencer. Provoca isso neles, vai ser um prazer, vamos lá conversar um pouco. E sabe uma coisa que me impressionou? De mais de 200 pessoas que estavam presentes na sala, sabe o que essa empresária fez, pastor Zé? Ela tinha dito para eles o seguinte: vocês podem fazer a faculdade que quiserem, o curso que quiserem, a especialização que quiserem, eu só não quero que vocês se acomodem no que vocês fazem. E a empresa bancava. E no universo de 200 pessoas, tinha 4, não mais do que 5 pessoas fazendo a faculdade. Gente, há quanto tempo a gente vem sendo destruído na nossa ambição? Há quanto tempo a nossa ambição vem sendo arrefecida por discursos fáceis de assistencialismo, de ajuda para sobreviver, quando isso é apenas sobreviver. E quando você tem uma oportunidade. E eu ainda falei para ela, estava eu, ela, o filho e a filha na mesma mesa, falei: mas se essas pessoas se formarem, elas não vão continuar trabalhando com você aqui. Ela disse: não tem problema. Eu não quero criar dependentes e escravos na minha empresa. Eu quero que essas pessoas prosperem. Então, fique à vontade de provocar essas pessoas. Mas como é difícil provocar quem já está com a alma entregue ao comodismo. Como é difícil provocar quem está com a alma totalmente soterrada pelo assistencialismo. E apenas um emprego, como eu postei hoje, apenas um sexo rotineiro, uma renda garantida e um mínimo de conforto e um cobertor para esse frio, já faz com que essa pessoa perca toda a ambição de continuar evoluindo, fazendo cursos e crescendo. E para. E não entrega mais nada. Espero que ninguém tenha pessoas assim na empresa. Para continuar, por gentileza, temos apenas mais 3 telas. Na verdade, essa é a última. Procure descobrir a visão pessoal desse candidato. Gente, o que é a visão? O que está escrito aqui? Se a visão é a imagem do futuro, imagina um universo com 200 pessoas, uma boa parte delas ganhando 1,5, 2 salários mínimos, não mais do que isso, tendo a possibilidade de fazer uma faculdade, um curso de especialização, curso de profissionalização. E eu pergunto para você, uma vez com esse curso, o que você tem a mais? Qual o futuro que você passa a construir? Quem hoje pode dar-se ao luxo de se acomodar? Ninguém. Ontem, conversando com o Fabrício, eu mostrei para ele uma pessoa, um amigo em comum da nossa região, que esse cara, ele estava fazendo várias palestras da área de tecnologia. E ontem ele estava na cozinha da casa da mãe dele fazendo lanche. E eu falei: Fabrício, olha que coisa curiosa, cara. Esse cara tem um negócio exponencial, esse cara atua na área de tecnologia e na pandemia, ao invés dele expandir como vários fizeram, ele vai para algo absolutamente linear, que é fazer lanche, um lanche por um a um. Eu não entendi. Se ele não vai criar isso em escala, por que ele se voltou para isso? Aí o Fabrício disse: quantas áreas existem na área de tecnologia, Fabrício, aproximadamente?
Você pode ter várias e várias áreas na área de tecnologia. Há pouco tempo atrás a gente falava tecnologia, parecia que o cara tudo, né? Hoje são 30, 40 ou mais. Ou seja, primeiro, aquilo que te trouxe até aqui não garante a sua continuidade. Segundo, o mercado vai passar sim, e está passando por um processo de crescimento em V, mas isso não significa nada se você continuar permitindo entrar no seu barco quem não soma com você, quem não se aperfeiçoa, quem não investe em si mesmo, quem não rema favoravelmente a você. Se você permitir ainda no seu barco quem se incomoda com a tua luz, com o teu sucesso, que você que sangrou, você que pagou o preço, sinto muito. A responsabilidade é sua. E é você que talvez tenha que arcar despesas seríssimas se você não tem reserva financeira, se está usando o recurso da empresa para outras áreas, se não tem dinheiro para investir, porque contratou gente fraca, porque foi extremamente tolerante, permissivo e deixou por tempo demais quem já deveria ter saído da sua empresa há muito tempo para dar espaço para gente competitiva, boa e talentosa que está buscando uma oportunidade, mas que não entra na sua empresa porque você continua deixando gente média, medíocre, fraca, ocupando o espaço que poderia tornar a sua empresa muito mais competitiva. Às vezes é mais barato você tirar um dinheiro por mês e fazer assistencialismo do que fazer assistencialismo com quem está dentro da sua empresa para gerar resultado, né? A última tela, vocês não perdem nada, foram horas de Photoshop, mas está ali, tá? O meu Instagram é Jeremias A. Rodrigues. Eu estou devendo, depois principalmente de ouvir o pastor Vivone, eu estou devendo para entregar mais conteúdo, para fazer mais coisas, trazer mais reflexões, e cada vez eu preciso assumir mais a responsabilidade de fazer isso. Que às vezes é um insight, é uma reflexão daquilo que eu apanhei, que eu aprendi, que mudei, que podem contribuir para outras pessoas também. Pastor Vivone, sempre uma honra estar aqui nesse ambiente tão próspero, de pessoas que têm uma visão do futuro que passa dessa existência. E por isso pagam um preço muito maior do que a grande maioria que quer viver apenas o amanhã, ou uma vida medíocre e morna hoje. Obrigado, querido.